marco histórico bastante repetido por todos os estudiosos, né, da relação entre desastre e direito, que consiste num terremoto que atingiu seriamente, né, a cidade de Lisboa. Isso foi lá nos anos 1755. Inclusive, tem um livro muito interessante, foi um dos primeiros livros que eu estudei, que eu li, quando comecei a estudar desastre. É de um jornalista, se chama Nicholas Schrade, e o título é O Último Dia do Mundo. E ele narra a história do evento de Lisboa, né, explora os efeitos do terremoto, que praticamente devastou a cidade, né, descreve o abalo das certezas religiosas que circundavam a perspectiva do desastre dominante na época, e também a subsequente reconstrução da cidade, que dá origem a uma série de reformas sociais, econômicas, e, sobretudo, transforma a visão, a forma de se ver o desastre naquela época. Então, esse foi um evento que, tradicionalmente, poderia ser considerado natural, foi um terremoto no meio do mar, e que foi seguido por um tsunami e inúmeros incêndios, que geraram aí, né, perdas inúmeras, né? Esse evento, ele gerou debates nas universidades, nas instituições civis, nas ruas, né, e até mesmo no âmbito das igrejas. Existem cartas muito interessantes para se estudar a compreensão, né, histórica do evento, do desastre, escritas entre Voltaire, Rousseau, Kant, porque eles foram protagonistas nesse momento, né, de debate das ideias, e eles trocavam cartas e faziam discursos propondo um olhar racionalista e não supersticioso, né, para o desastre. Tem até uma passagem, né, do Rousseau, que foi um dos primeiros, ele foi um dos primeiros a situar o desastre num contexto social científico, e ele foi, historicamente, um dos pensadores que destacou o desastre como um evento construído em sociedade, né? E aí, uma das suas passagens e afirmações é interessante que ele diz, né, muito da culpa das mortes e das perdas deveria ser atribuída às falhas humanas, tá? Então, respondendo a ele na época, o Kant traz tratados sobre terremotos, né, e fazendo a leitura desses eventos como fenômenos físicos e não morais meramente, né? E esse movimento, inclusive, deu origem àquilo que se denominou, né, de uma investigação científica, né, do desastre, e até redundou num conhecido questionário sismológico, né, que foi enviado à diocese para a época de Portugal, e nesse questionário, então, que é conhecido como o inquérito de Pombal, né, ficou ali, houve uma junção de compreensões, né, que deram origem àquilo que a gente chama da história da sismologia moderna. Então, fundamentalmente, por que eu estou destacando isso, né? Porque a partir desse evento, historicamente, a sociedade assume o seu papel de questionar e coloca, né, a preocupação com relação às obrigações e às responsabilidades da administração, da gestão pública, né? E nesse sentido, não somente não é só a perspectiva da divindade, né, que é excluída, que sai do quadro, né, em relação ao desastre, mas agora o Estado e o questionamento em relação aos seus deveres e responsabilidades entra em cena, né? Então, eu destaco esse evento por quê? Porque além da influência, né, política, que foi muito grande do evento, né, ele lançou luzes, e pelos debates e pela forma como começou a usar, a vislumbrar o desastre, ele abriu portas também para um novo debate no campo jurídico, no campo do direito, né? Porque, afinal de contas, a partir do momento em que eu reconheço a possibilidade de falhas humanas, eu cogito, né, a hipótese da responsabilidade. Então, costuma-se dizer que, historicamente,
Esse é um divisor de águas, esse evento, né? E que a partir dele, desastre e racionalidade, então, começaram a trilhar caminhos paralelos.